Paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Me chamo Gutenberg e estou no canal Bem-aventurados e sejam bem-vindos mais uma vez a este canal que tem como objetivo ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para que assim, através da palavra de Deus, você seja abençoado, você tenha a sua vida edificada de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. E hoje nós iremos ler uma palavra que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Meus amados, aguardam um instante e logo em seguida estaremos ministrando acerca desta palavra no nome de Jesus. Jesus ele descreve uma revelação que está escrita no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. E cita uma parte desse versículo que diz: ferirei o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Bem, naquela noite Jesus afirma que este versículo, esta profecia, iria se cumprir, sendo ele o pastor que seria ferido e os discípulos as ovelhas que se dispersariam. No entanto, os discípulos foram categóricos e afirmaram que de forma alguma se escandalizariam ou abandonariam ao Senhor. E Pedro ele foi ainda mais firme. Ele disse que ainda que os outros venham te abandonar, ainda que os outros venham se escandalizar, eu não me escandalizarei no Senhor. No entanto, Jesus ele faz uma outra revelação a Pedro, dizendo que naquela mesma noite, antes que o galo viesse a cantar, por 3 vezes Pedro o negaria. E Pedro, convicto de que não abandonaria Jesus, ou muito menos o negaria, ele diz: ainda que seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Mas aquele que sonda os nossos corações, ele sabia que nem Pedro nem os discípulos ainda estavam preparados para enfrentar o que viria naquela noite. Então Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E Pedro, ainda insistindo, disse que se fosse necessário ser preso ou morto, ele não negaria, e disse que estava pronto para ir com Jesus. No entanto, naquela mesma noite, tudo aconteceu conforme Jesus havia dito. Ele foi preso, espancado e ferido, e os seus discípulos o abandonaram.
E Pedro, quando confrontado se era um dos seguidores de Cristo, se conhecia a Jesus, Pedro, ele o negou por 3 vezes, praguejando, jurando que não o conhecia. E quando o galo cantou, tendo Pedro percebido que Jesus olhava para ele, ele saiu e foi chorar amargamente. Meus queridos, o Senhor Jesus, ele sonda os nossos corações e nos conhece melhor do que a nós mesmos. E sabe até onde nós podemos ir, qual o nosso limite, se estamos prontos ou não para determinada situação, para enfrentar determinadas situações. E quantas vezes nós, a semelhança de Pedro, nós falhamos, nós erramos, abrimos a nossa boca de forma precipitada, dizemos que podemos, dizemos que fazemos, dizemos que somos diferentes dos outros, ainda que os outros venham te deixar, eu não te deixo, ainda que os outros venham te negar, eu não te nego. Mas quantas vezes nós abrimos a nossa boca e fazemos promessas ao Senhor, e quando somos confrontados para cumprir tal promessa, nós falhamos, nós erramos, e muitas vezes nós buscamos desculpa para justificar a nossa falha, para justificar o nosso erro, porque fomos precipitados da mesma forma como Pedro foi precipitado e abriu a sua boca. Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que há mais esperança em um tolo do que em uma pessoa ou em um homem que abre a sua boca para falar de forma precipitada. Sabe quantas vezes nós agimos desse jeito, dessa maneira? Dizer é uma coisa, fazer é outra totalmente diferente. Pedro andou com Jesus durante 3 anos, viu os seus ensinamentos, os seus milagres, viu Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, mas mesmo assim, quando foi confrontado, ele praguejou, ele jurou, dizendo que não conhecia Jesus. E sabe o que mais doeu em Pedro? Foi que depois que o galo cantou, ele percebe Jesus olhando para ele, então ele se lembra do que havia sido dito e foi chorar amargamente. Talvez ela ali achasse que aquele olhar de Jesus fosse um olhar de acusação e que o seu relacionamento com Deus tivesse chegado ao fim. Mas não, aquele olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de acusação, não foi um olhar do eu te avisei. Foi aquele mesmo olhar de perdão que Jesus ele teve para com a mulher adúltera enquanto os outros queriam apedrejá-la. Foi aquele mesmo olhar de ternura para com a mulher que estava com um vaso de alabastro enquanto todos os outros criticavam. Aquele olhar de Jesus me remete àquilo que o próprio Senhor havia dito para Pedro e seus discípulos, que depois que ressuscitasse, iria esperá-los em Galiléia ou na Galiléia. Foi aquele olhar dizendo que os seus planos não haviam mudado, que depois que ressuscitasse a história seria diferente, que Pedro jamais o negaria novamente, pois Jesus sabia que tanto ele e os discípulos ainda não estavam preparados para enfrentar aquela tentação, para suportar aquela pressão, pois ainda não haviam recebido o Espírito Santo, pois depois que isso aconteceu, nenhuma ameaça, nenhuma violência, nenhuma perseguição foi capaz de fazer com que Pedro e os outros discípulos viessem abandonar ou negar a Jesus. Então aquele olhar de Jesus me remete a mostrar a Pedro que os planos de Deus não haviam mudado, que os planos de Deus em fazer dele um pescador do reino de Deus não havia sido mudado. O Senhor, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, sabe que nós estamos sujeitos a falhar, mas as nossas falhas não irão mudar os planos de Deus ao nosso respeito. É óbvio que essa mensagem ela não serve para nos apoiarmos e estarmos pecando, negando a Jesus o tempo todo. Até porque o próprio Jesus ele disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não, esta mensagem ela serve para nos lembrar que assim como um servo chamado Pedro, ele falhou, nós estamos sujeitos também a falharmos. Mas assim como os planos de Deus em relação a Pedro não mudou, os planos do Senhor em relação à sua vida também continuam os mesmos. Que os seus passos serão confirmados pelo Senhor,
que servos de Deus também falham, que homens bons também estão sujeitos a caírem. Mas sabe o que é que a palavra de Deus ela nos diz? Que os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor e ele se deleitará no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com as suas mãos. Então receba esta palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor ele permanece fiel. Então não fica prostrado, caído, porque os planos de Deus não mudou. O olhar do Senhor para a sua vida não é um olhar de condenação, não é um olhar de condenação, é um olhar que ainda te diz: ei, eu não mudei, os meus planos para a sua vida não mudou, os meus planos para a sua vida continuam o mesmo. Então receba esta palavra, que Jesus abençoe a você e toda a sua família, e até uma próxima vez. Fica na paz. Amém.